Há um milagre na sua boca. As tuas palavras determinam o seu futuro. Aquilo que você fala, literalmente, é o que você tem. Sendo assim, eu profetizo sobre a sua vida. Não vale encantamento. Eu declaro todas as sortes de bênçãos. Eu profetizo que o dia de hoje será um dia especial. Um dia de milagres, de cura, libertação, poder de Deus. Eu ministro sobre a sua vida. Eu ministro sobre a sua casa as bênçãos de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Estamos falando sobre como vencer o diabo, como vencer as obras malignas. É verdade, Satanás existe e ele é real. Embora alguns pensadores digam que o mal está aqui, que o diabo não existe, o diabo existe, o mal está aqui, existe ainda algo pior, que é depois da nossa morte. Para onde iremos? De quem seremos? Para onde vai o nosso espírito? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que o espírito ele é imortal? Ele não é eterno, mas ele é imortal até o tempo determinado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para onde vai o seu espírito se existe uma eternidade? Onde você vai passar a sua eternidade? Existem dois lugares, andar de cima e o andar de baixo. Quem escolhe para onde vai é você. É justamente sobre isso que nós estamos falando aqui nos nossos encontros. É como vencer o maligno, como vencer o mal na nossa vida, como vencer o inimigo. Eu vou ler um texto para você. No final do nosso encontro, nós vamos orar por todas as pessoas. Então fique conosco. Olha o que a Bíblia diz aqui, em Efésios 4, 27. E não dê lugar ao diabo. Não dê espaço para Satanás. Não deem. Olha o que o texto está dizendo. Não dê lugar ao diabo. Se a Bíblia diz para não dar lugar ao diabo, isso significa dizer que o diabo procura algum lugar na vida das pessoas. E como que o diabo age? E como que o inimigo trabalha? Procurando brechas na vida da pessoa. Satanás, ele entra, os demônios entram em pessoas através do pecado. Através da ira, através das palavras, através de pensamentos. O inimigo ele anda nos espreitando, procurando em você e em mim um espaço para ele fazer aquilo que ele quer. Quando o homem peca, ele abre uma legalidade. É necessário você compreender aquele momento que Pedro faz uma declaração maravilhosa sobre Jesus. Pedro diz assim para Jesus: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele confirma aquela palavra, ele se alegra e ele diz: sobre essa pedra, a frase de Pedro, eu vou edificar a minha igreja. A igreja de Jesus não está edificada em cima da igreja católica e não está edificada em cima da figura de Pedro, muito menos em cima da figura papal, com todo respeito. A igreja de Jesus está afirmada em cima dessa declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este mesmo Pedro, que foi usado por Deus para levar essa declaração, momentos depois, horas depois, na mesma circunstância, Pedro abriu brecha e o diabo usou a mente de Pedro. E Jesus repreende Satanás. Jesus repreende aquela indução maligna. O que eu quero te dizer? Se o cristão não vigiar, ele pode ser instrumento de Deus em um momento e depois cometer loucuras sendo instrumento do diabo. Por isso que Paulo diz assim: não dê lugar ao diabo. Não dê. Porque existe dois mundos que se colidem. Existe dois mundos que se chocam. O reino de Deus e o reino de Satanás. Porque Satanás ele tem um reino. A Bíblia diz que Deus nos transportou do império
do governo das trevas. Ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos no reino do Filho do amor de Deus, isto é, nós estamos no reino de Jesus. Mas se uma pessoa não vigiar, ele acaba dando vazão, espaço para Satanás operar. Como que Satanás opera? Pensamentos, induções de pensamento. A partir do momento que a pessoa se envolve com os pensamentos profanos, promíscuos, com pensamentos pecaminosos, ela começa a praticar. Ali pode até mesmo haver possessão maligna. O cristão pode ficar possesso? Claro que pode. Ele não deixou de ser crente, ele é cristão, mas abriu a brecha. E o diabo não respeita tempo. O diabo ele não respeita título. Ele não está preocupado se você é missionária, missionário, pastor, apóstolo. Não está preocupado com isso. Abriu espaço, ele entra. Pode ser um novo convertido ou pode ser um crente de 20 anos, 30 anos, 50 anos na igreja. Abriu brecha, o diabo entra. Por isso que o conselho bíblico, não dê lugar ao diabo. Assim, nós temos que fazer uma varredura na nossa vida, temos que fazer uma limpeza na nossa vida, temos que tirar toda forma de pecado, temos que nos afastar daquilo que nos traz tentações. Por exemplo, tem pessoas que se elas ficarem ouvindo músicas, elas entram numa nostalgia e acabam caindo. Quantos irmãos eu conheço que são assim? Eles vão ouvindo músicas antigas, alguns gostavam de rock, outros gostavam de música sertaneja, e vão ouvindo aquelas músicas, daqui a pouco elas começam a fazer aquilo que elas faziam há 5, 10 anos atrás. Quantas pessoas estão na igreja, daqui a pouco aparece um amigo, aquele amigo das antigas, sabe, aquele amigo, e liga, conversa, marcar, vamos conversar juntos, vamos tomar um Guaraná. Chegando lá, naquela conversa, do Guaraná vira uma cerveja, o amigo oferece para esse amigo que agora é crente, não quero não, sou crente, não, só um pouquinho, deu brecha, daqui a pouco o crente está bebendo. Claro que eu estou trazendo hipóteses, mas são reais, A Bíblia diz que nós temos que não dar brecha ao diabo, não dê espaço para Satanás operar. A Bíblia diz que nós temos que resistir e evitar até mesmo a aparência do mal. Então, para você vencer, meu conselho é não dê legalidade. Seja radical. Aprenda, vou te dar um conselho. Aprenda a colocar o machado na raiz. Quando o pecado vem, na raiz. Quando a tentação vem, na raiz. Você tem que cortar embaixo. Não deixa florar, não deixa florescer, não deixa crescer aquilo. O pensamento veio, bloqueie. Como que você bloqueia pensamento? Com pensamento. Como que você bloqueia um pensamento maligno? Com o pensamento da palavra. Vai ler a Bíblia, vai ler. Começa a estudar, começa a meditar. É assim que a gente vence, é assim que a gente prospera, é assim que a gente resiste o diabo, com pensamentos. Amém? Que essa palavra possa entrar no seu coração e o conselho de um velho amigo, não dê lugar ao diabo. Hoje, não dê. Faça uma limpeza na sua vida, faça uma faxina, vai valer a pena. Amém? Amém? Vamos, deixa eu ler um texto com você aqui. Eu quero ler com você Efésios capítulo de número 10. Efésios capítulo de número 10, vou ler Efésios capítulo 6, versículo 10. Perdão, Efésios 6, versículo 10. E o texto diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e nem contra sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais
da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a palavra, e vestivos com a couraça da justiça, é a certeza que você é justo, calçando os pés da preparação do evangelho da paz, conhecendo a palavra, tomando sobretudo o escudo da fé, com quais podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha isso. É pela fé que a gente vence. Tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10, eu li até o 18, nos fala sobre os fundamentos para a gente vencer o diabo. Para a gente só vence Satanás, entendendo que a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim contra os seres espirituais. Você luta contra seres espirituais. E como que o inimigo trabalha? Indução de pensamentos. Se você se revestir de autoridade, compreendendo que Deus está contigo, lendo a palavra, jejuando, Satanás é obrigado a sair da sua vida. Ele não pode te atingir, porque você está protegido pelo poder do nosso Deus. Amém? Posso orar com você? Eu quero te convidar para você fazer um pedido de oração, colocar aqui embaixo, que nós vamos clamar aos céus e vamos ministrar sobre a sua vida. Amanhã, nós vamos estar dando continuidade. Hoje nós falamos sobre resistir o diabo. Amanhã nós vamos falar sobre resistir o diabo e nos encher do poder de Deus. Tá bom? Vamos embora lá? Deixa eu orar com você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pai, eu clamo por cada pessoa. Eu clamo por cada irmão, cada amigo. Eu te peço, visita-os com poder, com autoridade, livra-os de todo mal, de toda seta lançada, toda obra lançada, todo levantar maligno. Senhor, eu te peço que eles sejam protegidos e guardados pelo teu Espírito Santo. Capacita-os para vencer. Capacita-os, Deus, para prosperar. Capacita-os, Deus, para levar uma vida santa e pura diante de ti. Senhor, eu apresento os meus irmãos. Deus, eu te apresento os meus irmãos e te peço, envia teus anjos guardando a vida deles. É o que eu clamo a ti em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. Estarei orando por você. Escreve aqui o seu pedido de oração. Assim que terminar o nosso encontro, vou dobrar os meus joelhos, vou ler os pedidos de oração e vou clamar a Deus. Eu vou pedir a Deus. Eu vou insistir com Deus pelo milagre na sua vida. Que Deus te abençoe. Até amanhã, às 6h23. Um grande abraço. Fica com Deus. Paz.